Você sabia que a Bíblia contém inúmeras referências a pessoas de origem africana que desempenharam papéis cruciais na história sagrada? Em Atos capítulo 8, versículos 26 a 40, encontramos a história do eunuco etíope, um alto funcionário da corte de Candace, rainha da Etiópia, que foi um dos primeiros convertidos ao cristianismo fora do mundo judeu. Esse homem estava lendo as Escrituras quando Filipe foi guiado pelo Espírito Santo para lhe explicar a mensagem de salvação. Embora esse relato seja conhecido por muitos, ele representa apenas a ponta do iceberg da presença africana nas Escrituras. Durante séculos, muitas dessas histórias foram ignoradas, mal interpretadas ou deliberadamente ocultadas, criando uma imagem incompleta da diversidade étnica que existia nos tempos bíblicos. A verdade sobre as pessoas negras na Bíblia permaneceu oculta sob camadas de interpretações eurocêntricas, representações artísticas distorcidas e preconceitos culturais. Muitos de nós crescemos vendo imagens de personagens bíblicos com características europeias. Jesus de pele clara e cabelo castanho, Moisés como um ancião de aspecto mediterrâneo e reis como Davi e Salomão, retratados com traços ocidentais. Mas e se eu lhe dissesse que a Bíblia conta uma história muito diferente? O que aconteceria se você descobrisse que algumas das figuras mais importantes, líderes, profetas e até mesmo reis, tinham raízes africanas profundas? Hoje vamos explorar 7 fatos surpreendentes sobre as pessoas negras na Bíblia, verdades que raramente são discutidas nos círculos religiosos convencionais. Não se trata de promover qualquer tipo de supremacia racial. Trata-se simplesmente de resgatar a verdade bíblica em toda a sua riqueza e diversidade. Porque quando realmente mergulhamos nas Escrituras, descobrimos uma história que foi ignorada, menosprezada ou deliberadamente mal interpretada durante séculos. Você está preparado para desafiar o que achava que sabia? Pronto para ver a Bíblia através de uma lente historicamente mais precisa? Acompanhe-me enquanto desvendamos essas poderosas verdades que podem transformar a sua compreensão da fé e da história sagrada. Mas antes de começar, quero esclarecer algo importante. Esta mensagem não busca dividir, mas revelar. O corpo de Cristo é formado por pessoas de todas as nações, tribos e línguas. Conhecer nossa história não nos separa. Une-nos em uma compreensão mais profunda do plano de Deus. Então abra a sua Bíblia, abra o seu coração e mergulhemos juntos nessas verdades bíblicas que permaneceram ocultas por tempo demais. Fato 1. Os primeiros humanos provavelmente tinham pele escura. Se você já viu uma ilustração de Adão e Eva em uma Bíblia infantil ou em uma pintura de igreja tradicional, provavelmente os viu representados como pessoas de pele clara. Mas vamos parar um momento e nos perguntar: isso realmente condiz com o que a Bíblia diz? Voltemos ao princípio, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vamos refletir sobre essa passagem por um instante. De que cor é o pó da terra? Se você já caminhou alguma vez pelas terras do Oriente Médio ou da África, notará algo significativo. O solo é escuro, rico e cheio de vida. Deus poderia ter criado Adão de qualquer coisa, mas escolheu especificamente o pó da terra. Uma terra que não era pálida, mas marrom, avermelhada e de tons escuros. A ciência moderna reforça essa ideia. Estudos genéticos rastreiam as origens dos humanos modernos até a África. Até mesmo historiadores seculares reconhecem que a civilização começou lá. Quanto mais pesquisamos, mais evidências encontramos de que os primeiros seres humanos tinham pigmentação mais escura, com altos níveis de melanina que os protegiam do intenso sol equatorial. A Bíblia fornece mais pistas. Em Gênesis capítulo 2, um dos primeiros territórios mencionados é Cuxi,
o nome bíblico da Etiópia. Os rios que fluíam desde o Éden estavam conectados a terras que hoje fazem parte da África e do Oriente Médio. Isso sugere uma relação geográfica estreita entre as origens da humanidade e o continente africano. Por que isso é importante? Porque durante muito tempo, muitos aprenderam uma imagem das figuras bíblicas que não condiz com a história nem com as escrituras. Reconhecer que os primeiros humanos provavelmente tinham pele escura nos lembra que todas as pessoas, independentemente de sua cor, são feitas à imagem de Deus. Não se trata de divisão racial, mas de romper narrativas falsas e aceitar a realidade de que as pessoas negras fazem parte do plano de Deus desde o princípio mesmo da criação. A variação na cor da pele humana é relativamente recente em termos evolutivos. À medida que os seres humanos migraram da África para regiões com menos luz solar, a pigmentação da pele se adaptou gradualmente ao longo das gerações. Mas, nos primórdios da humanidade, quando Adão e Eva andavam pelo Jardim do Éden, é cientificamente razoável concluir que sua aparência incluía as características de pele escura que predominavam nos primeiros Homo sapiens. Além disso, o nome Adão em hebraico está relacionado a Adamá, que significa terra ou solo. Essa conexão linguística reforça a ideia de que o primeiro homem foi formado a partir e em conexão com a terra escura e fértil. A palavra hebraica Adam também está associada a Adon, que significa ser vermelho, possivelmente referindo-se ao tom marrom avermelhado da pele humana, e não à pele pálida comumente retratada. É fascinante como essas verdades bíblicas foram obscurecidas ao longo dos séculos, não pela própria Bíblia, mas por interpretações culturais que refletem os preconceitos de quem controlou as narrativas religiosas. Não é surpreendente pensar que a imagem com a qual muitos de nós crescemos pode estar tão distante da realidade bíblica e histórica. Quando nos deparamos com essas verdades, não estamos promovendo uma agenda política ou social moderna. Estamos simplesmente devolvendo a Bíblia ao seu contexto histórico e geográfico original, permitindo que as Escrituras falem por si mesmas, em vez de impor nossas suposições culturais. Esse é um ato de honestidade intelectual e espiritual que enriquece a nossa compreensão da fé, em vez de diminuí-la. Imagine por um momento como mudaria a nossa percepção da narrativa bíblica se as representações visuais de Adão e Eva estivessem alinhadas com essas verdades históricas. Não seria mais inclusivo e preciso? Não abriria portas para que mais pessoas se vissem refletidas na história sagrada? Essas são questões que devemos considerar seriamente se quisermos uma teologia que reflita fielmente a verdade bíblica. Fato 2. A África desempenhou um papel central na Bíblia. Se você perguntar à maioria das pessoas onde ocorreram os eventos bíblicos, provavelmente mencionarão Israel, talvez a Babilônia ou Roma. Mas e a África? Essa é uma parte da história que muitos ignoram. No entanto, a Bíblia está repleta de referências à África e ao seu povo. Comecemos pelos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Segundo Gênesis capítulo 10, esses 3 homens repovoaram a terra depois do dilúvio. Os descendentes de Cam se estabeleceram principalmente na África. Seus filhos foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Cuxi corresponde à Etiópia, Misraim ao Egito e Puti à Líbia. Percebeu? 3 dos 4 filhos de Cam fundaram nações africanas que desempenhariam papéis cruciais na história bíblica. Quando examinamos os principais eventos da Bíblia, a África está sempre presente. Abraão passou um tempo no Egito durante uma fome. José, um hebreu, tornou-se governador no Egito e salvou sua família da fome. Moisés foi criado no palácio do faraó e recebeu uma educação egípcia. O povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito, um evento tão significativo que se tornou o fundamento da fé judaica
e é comemorado todos os anos na Páscoa. Até mesmo a família de Jesus fugiu para o Egito para escapar de Herodes. A África não foi simplesmente uma nota de rodapé. Foi um local-chave onde Deus agiu de forma poderosa ao longo da história sagrada. O continente africano proporcionou refúgio, educação, recursos e foi cenário de alguns dos momentos mais transcendentais da Bíblia. Porém, em algum momento, essa verdade se perdeu. Muitas pessoas começaram a associar a história bíblica exclusivamente à Europa ou ao Oriente Médio, esquecendo-se completamente de que a África foi fundamental em muitas narrativas bíblicas. Por que isso é importante? Porque entender a presença da África na Bíblia derruba a falsa ideia de que o cristianismo é uma religião do homem branco. Não é. O Evangelho chegou à África muito antes de chegar à Europa. Os africanos fizeram parte da história bíblica desde o início, e Deus sempre atuou nesse continente. A história pode tentar apagar essa realidade, mas as Escrituras contam a verdade. A África sempre fez parte do plano de Deus. A influência egípcia na vida de Moisés merece atenção especial. De acordo com Atos, capítulo 7, versículo 22, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Essa formação africana equipou Moisés com conhecimentos em matemática, astronomia, arquitetura, escrita e liderança, habilidades que ele mais tarde usaria para guiar o povo de Israel e escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. O rio Nilo, um dos mais importantes da África, aparece repetidamente em narrativas bíblicas cruciais. Foi onde a filha do faraó encontrou o bebê Moisés, onde Deus transformou água em sangue como sinal de seu poder, e serviu de artéria vital para a civilização egípcia que abrigou Israel por gerações. Essa poderosa corrente africana testemunhou alguns dos momentos mais significativos da história da salvação. O reino de Sabá, que muitos estudiosos situam na atual Etiópia ou no Iêmen, era célebre por sua relação com o Israel do rei Salomão. A rainha de Sabá, uma monarca africana, viajou milhares de quilômetros para conhecer a sabedoria de Salomão, levando consigo riquezas e especiarias como presente. Esse intercâmbio cultural entre a África e Israel ilustra as profundas conexões internacionais existentes no mundo bíblico. Até mesmo nos tempos de Jesus, a África continuou a desempenhar um papel importante. Depois de seu nascimento, a família de Jesus encontrou refúgio no Egito, cumprindo a profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. O continente africano protegeu o Salvador durante sua infância, um fato profundamente significativo que muitas vezes passa despercebido. A presença africana no Novo Testamento se estende além dessas narrativas. Na igreja de Antioquia, onde os seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez, havia líderes africanos. Em Atos capítulo 13, versículo 1, menciona-se Simeão, chamado Níger. Níger significa negro, e Lúcio de Cirene, uma cidade no norte da África. Esses líderes africanos estavam entre os primeiros a enviar missionários para outras partes do mundo. É fascinante considerar como a geografia bíblica conecta 3 continentes: Ásia, África e Europa. Israel, situado na encruzilhada desses continentes, serviu como ponte cultural e espiritual. Mas em vez de ver a África como periférica a essa geografia sagrada, a Bíblia a coloca como região central, não marginal. Os rios do Éden, mencionados em Gênesis, fluíam para regiões que incluíam partes da África, sugerindo que o continente estava ligado ao primeiro lar da humanidade. Nos primeiros séculos do cristianismo, o norte da África foi uma região central para o desenvolvimento teológico e eclesiástico. Figuras como Tertuliano, Cipriano, Orígenes e Agostinho de Hipona, todos africanos, lançaram as bases da teologia cristã
que continua influenciando o pensamento religioso até hoje. A escola catequética de Alexandria, no Egito, foi um dos centros intelectuais mais importantes do cristianismo primitivo. Não é surpreendente que essas conexões africanas tenham sido minimizadas ou ignoradas em tantas apresentações da história bíblica? Isso não deveria nos fazer questionar que outras verdades históricas poderiam estar esperando para ser redescobertas? Fato 3. Muitas figuras proeminentes da Bíblia eram negras. Se você pedir a uma pessoa comum que descreva os personagens da Bíblia, a maioria imaginaria indivíduos de pele clara, usando túnicas. Mas essa imagem não corresponde à realidade das Escrituras. Algumas das figuras mais poderosas da Bíblia eram negras ou tinham ascendência africana. Vamos examinar algumas dessas figuras importantes. Nimrod, descrito em Gênesis capítulo 10 como um valente caçador diante do Senhor, foi um dos primeiros grandes governantes da história. A Bíblia diz que ele estabeleceu algumas das primeiras civilizações, incluindo Babel, Babilônia e Nínive. Mas o que muitas pessoas desconhecem é que Nimrod era neto de Cã, cujos descendentes povoaram a África. Isso significa que Nimrod era de ascendência africana, um fato raramente discutido, mas claramente estabelecido no texto bíblico. Um dos exemplos mais claros de diversidade racial na Bíblia está em Números capítulo 12, onde a família de Moisés o critica por ter se casado com uma mulher etíope. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado, pois tinha tomado uma mulher cuxita. A palavra cuxita refere-se a alguém de Cuxi, o nome bíblico da Etiópia. Em resposta a essa crítica, o próprio Deus repreendeu Miriam e Arão e, como castigo, feriu Miriam com lepra, fazendo sua pele ficar branca como a neve. Esse poderoso simbolismo sugere que Deus condenava energicamente o preconceito racial. A rainha de Sabá, uma das mulheres negras mais famosas da Bíblia, viajou para conhecer o rei Salomão, segundo 1 de Reis, capítulo 10. Ela vinha de um rico reino africano, provavelmente Etiópia ou Iêmen, e era conhecida por sua inteligência e sabedoria. Quando se encontrou com Salomão, fez-lhe perguntas difíceis e ficou impressionada com sua sabedoria. Mas há algo mais que muitos desconhecem. A tradição etíope sustenta que ela e Salomão tiveram um filho, Menelik I, que se tornou o primeiro imperador da Etiópia. Isso significa que a linhagem real da Etiópia estaria ligada à casa de Davi, uma conexão profunda entre a África e a linhagem messiânica. Simão de Cirene, o homem que ajudou Jesus a carregar sua cruz a caminho da crucificação, também era africano. Marcos capítulo 15, versículo 21, nos diz: E obrigaram a um que passava, Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que vinha do campo, a que levasse a cruz de Jesus. Cirene ficava no norte da África, na atual Líbia, o que indica que Simão era um homem negro. É profundamente significativo que no dia mais importante da história, quando Jesus carregava os pecados do mundo, um homem negro tenha sido escolhido para ajudá-lo a levar a cruz. O eunuco etíope, mencionado em Atos capítulo 8, era um alto funcionário responsável pelo tesouro de Candace, rainha da Etiópia. Ele estava lendo o livro de Isaías quando Filipe foi guiado pelo Espírito Santo para lhe explicar o Evangelho. O eunuco creu em Jesus, foi batizado imediatamente e retornou à África como um dos primeiros convertidos cristãos registrados. Isso significa que o cristianismo chegou à África antes de chegar à Europa, um fato histórico que contradiz a noção de que se trata de uma religião europeia. Há inúmeras outras figuras na Bíblia que provavelmente eram negras ou tinham ascendência africana. Simeão, chamado Níger, que significa negro, era um líder na igreja de Antioquia. Zofar, um dos filhos de Cuxi mencionados em Gênesis capítulo 10, versículo 7,
fundou uma linhagem que provavelmente se espalhou por partes da África. Alguns estudiosos sugerem até que a esposa de Moisés, Zípora, descrita como midianita, poderia ter traços africanos, pois Midian ficava em uma região que conectava a África e a Ásia. O livro de Atos menciona Lúcio de Cirene entre os líderes da igreja de Antioquia. Como sireneu, Lúcio era do norte da África e provavelmente tinha ascendência africana. Seu papel como um dos líderes que enviaram Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária o coloca entre os arquitetos iniciais da expansão cristã mundial. No Antigo Testamento, menciona-se Ebed-Meleque, um oficial etíope na corte do rei Zedequias, que salvou a vida do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 38, relata como esse homem africano arriscou sua posição e intercedeu diante do rei para resgatar Jeremias da cisterna onde havia sido lançado. Por essa ação corajosa, Deus prometeu a Ebed-Meleque que ele seria salvo quando Jerusalém caísse, demonstrando o favor divino para com esse fiel servo etíope. Os filhos de Cush aparecem repetidamente nas genealogias bíblicas, mostrando que os descendentes africanos faziam parte integrante do tecido social do mundo antigo. Eles não eram estranhos ou estrangeiros, mas participantes plenos na comunidade de fé. Essas conexões genealógicas demonstram que não há base bíblica para separação racial ou marginalização. Quando consideramos essas figuras coletivamente, emerge um padrão claro. As pessoas negras e de ascendência africana não estavam presentes apenas nas margens da narrativa bíblica. Muitas vezes estavam em seu centro, desempenhando papéis cruciais em momentos decisivos. De governantes a profetas, de rainhas a evangelistas, as pessoas negras estiveram entrelaçadas na história da fé desde os primórdios. Por que isso é tão significativo? Porque elas não são personagens menores. São líderes, governantes e pessoas com profunda significação espiritual. Sua presença na Bíblia nos lembra de que as pessoas negras sempre fizeram parte da história de Deus, muito antes da escravidão, do colonialismo ou das divisões raciais modernas. A diversidade étnica e racial não é um conceito moderno imposto a um texto antigo. Está integrada no próprio tecido da narrativa bíblica. Ao reconhecer essas verdades, não estamos reescrevendo a Bíblia, mas a lendo com mais fidelidade, permitindo que o texto fale por si mesmo, em vez de impor nossos preconceitos culturais contemporâneos. A história sagrada, quando lida com olhos abertos à sua diversidade, revela um Deus que atua por meio de pessoas de todas as etnias e origens, um Deus para quem a raça nunca foi barreira para o chamado, o propósito ou a bênção. Imagine como a nossa compreensão coletiva se transformaria se essas figuras bíblicas fossem representadas com precisão em nossas igrejas, livros e meios religiosos. Não seria mais fácil para as pessoas de todas as origens se verem refletidas na história sagrada? Isso não refletiria com maior fidelidade a visão bíblica de um povo de Deus composto por toda nação, tribo, povo e língua? Fato 4. A maldição de Cam é uma interpretação equivocada. Uma das maiores mentiras já contadas é a falsa ideia de que as pessoas negras foram amaldiçoadas na Bíblia. Essa crença foi usada para justificar a escravidão e a opressão durante séculos, mas baseia-se em uma leitura completamente equivocada das Escrituras. Vejamos o que realmente aconteceu, o que a Bíblia diz de fato. Em Gênesis capítulo 9, versículos 18 a 27, depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha, bebeu muito vinho e adormeceu nu em sua tenda. Seu filho Cam o viu e contou a seus irmãos, Sem e Jafé. Estes, respeitosamente, cobriram o pai sem olhar para ele. Quando Noé acordou, ficou irritado. Mas aqui está a parte crucial. Maldito seja Canaã, servo dos servos será para seus irmãos. Gênesis capítulo 9, versículo 25. Notou?
Noé não amaldiçoou Cam. Ele amaldiçoou Canaã, um dos filhos de Cam. Vamos analisar isso em detalhes. Primeiro, os descendentes de Canaã não se estabeleceram na África. Eles viviam no Oriente Médio, onde hoje ficam Israel, Líbano e Síria. O mapa etnográfico de Gênesis capítulo 10 é claro. Os cananeus habitavam a região de Canaã, não a África subsaariana. Segundo, a maldição foi específica para Canaã, não para todos os descendentes de Cam. Os outros filhos de Cam, Cuxi, Etiópia, Misraim, Egito e Puti, Líbia, não foram incluídos nessa maldição. Se a maldição fosse racial, teria incluído todos os filhos de Cam. Mas claramente não foi isso que aconteceu. Terceiro, essa profecia se cumpriu quando Israel conquistou a terra de Canaã, não no tráfico transatlântico de escravos, milhares de anos depois. O livro de Josué relata como os israelitas, descendentes de Sem, conquistaram a terra dos cananeus, cumprindo essa profecia em um contexto geopolítico específico, não racial. Como essa mentira foi usada contra as pessoas negras. Durante séculos, comerciantes de escravos e teólogos racistas deturparam essa história para afirmar que todas as pessoas negras estavam amaldiçoadas a ser escravas. Isso é completamente falso. A Bíblia nunca diz que as pessoas negras foram amaldiçoadas ou destinadas a ser servas. Na verdade, a Bíblia condena sistematicamente a opressão. Em Êxodo, capítulo 21, versículo 16, está escrito: aquele que sequestrar uma pessoa e a vender, ou se ela for achada em seu poder, será morto sem falta. Isso é uma condenação direta da escravidão. A ideia de que as pessoas negras estavam destinadas à escravidão não passa de uma mentira criada pelos homens para manipular as Escrituras em prol de poder e controle. A Bíblia é clara. Todos os seres humanos são feitos à imagem de Deus. Atos capítulo 17, versículo 26, diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Não há raças inferiores aos olhos de Deus. A mentira da maldição de Cam é apenas mais um exemplo de como os humanos deturparam as Escrituras para seu próprio benefício. Não há base bíblica para afirmar que as pessoas negras estão sob uma maldição divina. Pelo contrário, a Bíblia afirma repetidamente a dignidade, o valor e a igualdade de todas as pessoas diante de Deus. Essa interpretação equivocada causou danos incalculáveis ao longo dos séculos. Foi usada para justificar o tráfico transatlântico de escravos, a segregação racial e incontáveis atos de discriminação e crueldade. Durante a era da escravidão nas Américas, muitos pregadores deturparam intencionalmente a passagem para defender a instituição, afirmando que Deus havia ordenado que os africanos servissem aos europeus. Mesmo após a abolição da escravatura, esse falso ensinamento persistiu, infiltrando-se na cultura, na política e, tragicamente, em muitas teologias eclesiásticas. O que a Bíblia diz sobre o relacionamento entre os diferentes povos? Em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo escreve: já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, o povo redimido de Deus é descrito como procedente de toda tribo, língua, povo e nação. A visão bíblica nunca foi de dominação racial, mas de unidade reconciliada na diversidade. Se examinarmos mais de perto a história de Cam, veremos que seus descendentes fundaram algumas das civilizações mais impressionantes da antiguidade. Misraim, Egito, tornou-se uma potência científica, arquitetônica e cultural. Cuxi, Etiópia, estabeleceu reinos prósperos com tradições ricas. Puti, Líbia, também prosperou. Longe de serem amaldiçoados, esses povos africanos foram abençoados com grandes realizações.
contribuindo significativamente para a civilização humana. Em vários trechos, a Bíblia fala positivamente sobre a Etiópia, Cuxi. Em Amós capítulo 9, versículo 7, Deus diz: "Não sois para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes", equiparando espiritualmente ambos os povos. No Salmo 68, versículo 31, profetiza-se: "Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá as mãos para Deus", descrevendo os etíopes como buscadores de Deus. Fato 5. A Bíblia profetizou as lutas das pessoas negras. Uma das características mais poderosas da Bíblia é que ela não apenas conta a história do povo de Deus, mas também profetiza seu futuro. Muitos crentes perceberam que algumas profecias sobre sofrimento, cativeiro e opressão parecem refletir as lutas históricas das pessoas negras. Seria possível que a Bíblia falasse sobre as dificuldades que as pessoas negras enfrentariam muito antes de acontecerem? Vamos analisar as Escrituras. Em Deuteronômio, capítulo 28, Deus estabelece 2 caminhos para os israelitas: bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência. Um dos trechos mais impactantes é Deuteronômio, capítulo 28, versículo 68, que diz: "E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse. Nunca mais o verias, e sereis vendidos ali a vossos inimigos como escravos e escravas, e não haverá quem vos compre." Vamos analisar essa profecia. Primeiro, menciona ser levados em navios. Isso se assemelha notavelmente ao tráfico transatlântico de escravos, em que milhões de africanos foram transportados em navios para as Américas. Segundo, fala de serem vendidos como escravos, refletindo a brutal realidade dos mercados de escravos, onde os africanos eram tratados como mercadoria. Terceiro, a frase "não haverá quem vos compre" poderia referir-se à realidade de que, mesmo depois da escravidão, a opressão e a discriminação continuaram, deixando muitas pessoas negras sem liberdade ou dignidade plena. Muitos estudiosos debatem se essa passagem se refere diretamente ao tráfico transatlântico de escravos. Alguns apontam que originalmente era uma advertência específica para os israelitas, não uma profecia racial. Outros argumentam que, como muitas profecias bíblicas, pode haver múltiplas camadas de cumprimento ao longo da história. No entanto, algo é inegável. As lutas descritas neste capítulo guardam uma semelhança inquietante com o que as pessoas negras têm suportado ao longo dos séculos. A Bíblia adverte repetidamente sobre a opressão e o maltrato. Deus deixa claro que a injustiça ocorrerá, mas também promete que trará justiça. O Salmo 103, versículo 6, diz: "O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos." Em Provérbios capítulo 22, versículo 16, lemos: "O que oprime o pobre para se engrandecer, e o que dá ao rico, certamente empobrecerá." Isaías capítulo 1, versículo 17, nos exorta: "Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas." Não importa quanta injustiça as pessoas negras tenham enfrentado ao longo da história, a Bíblia deixa claro que Deus não é cego ao sofrimento. Ele vê, ouve e trará justiça no seu tempo perfeito. Isso nos dá esperança em meio às dificuldades. Os sofrimentos que as pessoas negras enfrentaram, desde a escravidão até a segregação, desde o colonialismo até o racismo, são dolorosos e inegáveis. Mas a Bíblia também nos lembra de que o sofrimento não é o fim da história. Em Êxodo, Deus libertou os israelitas do Egito. No livro de Juízes, ele repetidamente resgatou seu povo da opressão. No Novo Testamento, Jesus veio para libertar os oprimidos, conforme declara em Lucas capítulo 4. Deus é um Deus de justiça, e nenhuma opressão dura para sempre. As lutas das pessoas negras foram vistas por Deus, e seu plano sempre foi trazer libertação, restauração e cura.
O padrão de opressão e libertação é um tema recorrente na Bíblia. No livro de Juízes, vemos um ciclo repetido. O povo cai em idolatria. Deus permite que sejam oprimidos. Eles clamam a Deus em seu sofrimento e Ele levanta um libertador para resgatá-los. Esse padrão nos ensina que, embora a opressão possa ser permitida por um tempo, nunca é a vontade final de Deus para o seu povo. A libertação sempre chega, ainda que nem sempre de acordo com o nosso cronograma. As profecias de Isaías também falam poderosamente sobre opressão e libertação. Em Isaías, capítulo 49, versículo 13, lemos: Exultai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Esse versículo promete consolo e misericórdia aos oprimidos. Mais adiante, em Isaías capítulo 61, encontramos a promessa de proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, palavras que Jesus citou ao iniciar seu ministério. O livro de Miqueias traz promessas poderosas para aqueles que têm sido marginalizados e oprimidos. Em Miqueias capítulo 4, versículo 6, está escrito: Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheia e recolherei a que foi expulsa e a que eu afligi. Essa promessa assegura que Deus restaurará os que foram quebrantados pela opressão e pelo sofrimento, fazendo deles uma nação forte. Versículo 7. No Novo Testamento, Jesus ensinou que os pobres, os oprimidos e os marginalizados são especialmente bem-aventurados no reino de Deus. No Sermão do Monte, ele declarou: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, versículos 4 e 6. Essas palavras oferecem esperança aos que experimentam injustiça, prometendo que a justiça de Deus prevalecerá finalmente. A parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, oferece outra perspectiva de como Deus vê a injustiça social. Nessa história, um homem pobre chamado Lázaro sofre à porta de um homem rico que o ignora. Após a morte, suas posições se invertem. Lázaro é consolado, enquanto o rico sofre. Essa parábola nos lembra que Deus vê o sofrimento dos oprimidos e que a justiça divina acabará por reverter as injustiças humanas. Tiago, em sua epístola, oferece uma advertência severa aos opressores. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por causa das vossas misérias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, retido por vós com fraude, está clamando. Tiago, capítulo 5, versículos 1 e 4. Essa passagem garante que Deus ouviu o clamor dos oprimidos e que julgará aqueles que causaram seu sofrimento. A história de José em Gênesis fornece um exemplo poderoso de como Deus pode transformar a opressão em bênção. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, José sofreu injustamente por anos. No entanto, Deus usou essas circunstâncias para elevá-lo a uma posição de liderança no Egito, onde pôde salvar muitos, inclusive sua própria família. Como ele disse a seus irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Essa história nos lembra de que Deus pode redimir até mesmo as piores injustiças para cumprir propósitos de bem. As experiências do povo de Israel no exílio oferecem outro paralelo com as lutas das pessoas negras. Arrancados de sua terra, os israelitas foram forçados a viver em uma cultura estrangeira sob governantes opressores. Contudo, mesmo nessas circunstâncias, Deus lhes deu esperança. Por meio do profeta Jeremias, Deus prometeu: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias capítulo 29, versículo 11.
Essa promessa assegurava que, apesar das circunstâncias atuais, Deus tinha um futuro de esperança para seu povo. De modo semelhante, através da experiência da diáspora africana, em que milhões foram dispersos pelo mundo por meio da escravidão e da colonização, Deus tem atuado para cumprir propósitos maiores. Apesar do terrível sofrimento, as pessoas negras mantiveram uma fé profunda, desenvolvendo tradições espirituais poderosas que enriqueceram a Igreja global e transformaram sociedades inteiras. O livro de Apocalipse oferece a visão final da justiça de Deus, prometendo que Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Para aqueles que experimentaram opressão sistemática ao longo de gerações, essa promessa de cura e restauração completas oferece uma esperança profunda e duradoura. Embora as lutas das pessoas negras tenham sido imensas, a Bíblia nos assegura que Deus vê seu sofrimento, ouve seu clamor e está agindo para trazer justiça e redenção. Como declara o Salmo 146, versículo 7. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos, o Senhor liberta os encarcerados. Essa é uma promessa inabalável para todos os que enfrentaram opressão. Ao reconhecermos as profecias que parecem falar das lutas das pessoas negras, também podemos encontrar esperança nas inúmeras promessas de libertação, restauração e justiça divina. O Deus da Bíblia é um Deus que fica ao lado dos oprimidos, que condena a injustiça e que trabalha constantemente para redimir e restaurar o que foi quebrado pela maldade humana. Fato 6. O plano de Deus para todas as nações inclui as pessoas negras. Uma das maiores mentiras já contadas é que o cristianismo é uma religião do homem branco. Isso não poderia estar mais longe da verdade. As pessoas negras fazem parte do plano de Deus desde o princípio, e a Bíblia deixa claro que o reino de Deus é para todos. Atos capítulo 17, versículo 26 declara: De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Esse versículo é poderoso porque nos lembra de que, não importa de onde venhamos, todos estamos conectados. Não existem raças superiores ou inferiores, apenas a criação de Deus. Muitas pessoas não percebem que algumas das primeiras igrejas cristãs estavam na África. Atos capítulo 13, versículo 1, menciona um homem chamado Simeão, chamado Níger, que significa negro. Ele era um dos profetas e mestres na igreja primitiva. A igreja em Alexandria, no Egito, foi um dos centros cristãos mais influentes do mundo. Agostinho de Hipona, um dos mais famosos pais da igreja, era um homem africano cujos escritos moldaram a teologia cristã por séculos. A ideia de que o cristianismo foi dado às pessoas negras por meio da colonização é completamente falsa. A verdade é que a África foi um dos primeiros lugares a receber o Evangelho, e as pessoas negras fazem parte da fé desde o início. Uma das imagens mais belas da Bíblia encontra-se em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. O céu não é um lugar reservado a uma raça ou grupo de pessoas. É um lugar onde cada nação e cada cor de pele adorará a Deus em conjunto. Isso é importante porque nos lembra de que as pessoas negras não são uma adição tardia ao reino de Deus. Elas sempre estiveram destinadas a fazer parte de seu plano. Se alguma vez você se sentiu como se o cristianismo não o incluísse, ou se alguém lhe disse que sua fé é emprestada de outra cultura, saiba disto. Você faz parte do design divino de Deus e nada pode mudar isso. A inclusão dos gentios, não judeus, no plano de salvação de Deus
foi uma revelação surpreendente para a igreja primitiva. Em Atos capítulo 10, vemos como Deus mostrou a Pedro que ele não devia considerar impuro o que Deus havia purificado, preparando-o para levar o evangelho à casa de Cornélio, um gentio. Quando o Espírito Santo desceu sobre esses crentes gentios, ficou claro que Deus não faz acepção de pessoas, mas aceita pessoas de toda a nação que o temem e fazem o que é justo. Paulo, o apóstolo dos gentios, argumentou apaixonadamente que em Cristo as barreiras entre judeus e gentios foram derrubadas. Em Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15, ele escreveu: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Esse princípio de unidade em Cristo transcende não apenas a divisão judeu-gentil, mas todas as barreiras étnicas e raciais. A igreja etíope, uma das mais antigas tradições cristãs do mundo, remonta, segundo a tradição, ao eunuco etíope de Atos capítulo 8. Ao longo de quase 2 milênios, essa igreja manteve uma expressão distintamente africana da fé cristã, desmentindo a noção de que o cristianismo é uma imposição ocidental. Os cristãos etíopes desenvolveram sua própria liturgia, traduções bíblicas, arte sacra e arquitetura eclesiástica, tudo profundamente enraizado tanto na fé cristã quanto na cultura africana. De modo semelhante, a Igreja Copta do Egito, fundada, segundo a tradição, pelo evangelista Marcos, persiste há quase 2000 anos, muitas vezes sob perseguição severa. Essa comunidade cristã africana produziu santos, teólogos, monges e mártires que enriqueceram a fé cristã global. O monaquismo cristão, que teria profundo impacto na espiritualidade ocidental, originou-se nos desertos egípcios com figuras como Santo Antão e São Pacômio. No norte da África, a igreja floresceu durante os primeiros séculos do cristianismo, produzindo líderes influentes como Tertuliano, Cipriano e o já citado Agostinho de Hipona. Seus escritos teológicos, muitos dos quais são estudados até hoje, revelam uma compreensão profunda da fé cristã sob uma perspectiva africana. Longe de serem receptores passivos de uma fé europeia, esses africanos foram arquitetos ativos da teologia cristã. Durante a Idade Média, quando a Europa experimentava o que alguns chamam de Idades das Trevas, reinos cristãos floresciam em partes da África. O reino de Aksum, na atual Etiópia e Eritreia, adotou o cristianismo no século IV, tornando-se uma das primeiras nações cristãs do mundo. Ali, desenvolveu-se uma tradição cristã distintamente africana, que preservou textos antigos perdidos em outras partes e desenvolveu formas únicas de expressão cristã. Nos séculos XIX e XX, avivamentos espirituais na África levaram a um crescimento explosivo do cristianismo no continente. Longe de ser apenas uma importação colonial, esses movimentos frequentemente representaram um retorno a formas mais bíblicas e espirituais do cristianismo, com ênfase na obra do Espírito Santo, na cura e na experiência comunitária da fé. Hoje, a África abriga algumas das comunidades cristãs mais numerosas e de crescimento mais rápido no mundo. O surgimento de teologias africanas nas últimas décadas enriqueceu ainda mais a compreensão global da fé cristã. Teólogos africanos desenvolveram perspectivas únicas sobre temas como comunidade, criação, reconciliação e libertação, oferecendo correções importantes a interpretações individualistas e abstratas que, por vezes, dominaram o pensamento teológico ocidental. A própria Bíblia reconhece a contribuição única da África ao plano de Deus. No Salmo 68, versículo 31, lemos: Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá as mãos para Deus. Essa profecia indica que as nações africanas teriam um papel especial na adoração a Deus, estendendo ansiosamente suas mãos a Ele
em fé e devoção. A história de Pentecostes em Atos capítulo 2 inclui especificamente pessoas do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, entre aqueles que ouviram as maravilhas de Deus proclamadas em suas próprias línguas. Isso sublinha que desde o próprio nascimento da Igreja, os africanos estavam presentes e foram incluídos no derramamento do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus lembrava frequentemente a Israel que sua eleição não se devia à sua superioridade, mas a um propósito: ser bênção para todas as nações. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse propósito universal de bênção se cumpre em Cristo, que reconcilia todas as pessoas com Deus e entre si, derrubando as barreiras que as dividem. A única condição para a inclusão no povo de Deus sempre foi a fé, nunca a etnia ou a cor da pele. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa convocação universal é o cerne do Evangelho e revela o desejo de Deus de incluir pessoas de toda tribo, língua, povo e nação em sua família. A diversidade do povo de Deus não é acidental, mas intencional, refletindo a criatividade e a sabedoria infinitas de Deus. Como Paulo declara em 1 de Coríntios, capítulo 12, a Igreja é como um corpo com muitos membros, cada um com funções e dons diferentes, mas todos igualmente necessários. Essa diversidade não é algo a ser meramente tolerado, mas celebrado como prova da multiforme graça de Deus. Em última análise, o plano de Deus para todas as nações, incluindo os povos africanos e todas as pessoas negras da diáspora, faz parte de seu propósito eterno de reunir em Cristo todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 10. A história da redenção é a história de como Deus está restaurando a humanidade caída a seu propósito original, uma comunidade diversa unida em amor e adoração a seu Criador. Fato 7. As pessoas negras têm uma herança divina e um propósito. Se há algo que você deve levar de tudo isso, é o seguinte: você não é um erro. Você não está esquecido. Você faz parte do plano divino de Deus. Com demasiada frequência, a história negra é contada apenas através da lente do sofrimento, escravidão, opressão e dor. Mas a verdade é que as pessoas negras sempre fizeram parte de algo maior. Desde o princípio, Deus teve um propósito divino para as pessoas negras, e esse propósito continua a se desenrolar hoje. Já vimos que a África desempenhou um papel central na Bíblia e que muitas figuras bíblicas eram negras, mas o que é ainda mais poderoso é como Deus tem usado as pessoas negras para moldar a fé. Os cristãos etíopes estiveram entre os primeiros a seguir Jesus. A Igreja africana produziu alguns dos maiores pensadores cristãos, como Agostinho. Crentes negros ao longo da história mantiveram-se firmes em sua fé, mesmo diante de perseguições. O cristianismo não é apenas parte da história negra. A história negra é parte do cristianismo. A história não acabou com a Bíblia. Deus continua usando pessoas negras para realizar coisas incríveis para o seu reino. Missionários negros estão espalhando o Evangelho pelo mundo todo. Pastores e líderes negros estão transformando comunidades. Cristãos negros estão adorando, orando e mantendo-se firmes na fé, assim como os crentes nas Escrituras. Não importa o que o mundo diga, sua herança é de força, fé e propósito. O mundo pode tentar defini-lo pela sua raça, nacionalidade ou história, mas Deus o define por seu chamado. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa que você não está esquecido, não está amaldiçoado, não é menos que ninguém. Você é escolhido. Não importa quais lutas você tenha enfrentado, não importa o que a história diga, o plano de Deus para você é maior. Deus nunca comete erros. Tudo o que ele faz é intencional. As lutas do passado não o definem. Deus o define. Ele colocou grandeza dentro de você e ainda está escrevendo sua história. A rica herança espiritual das pessoas negras manifesta-se de inúmeras maneiras. Nos Estados Unidos, os spirituals negros, que surgiram durante a escravidão, revelam uma compreensão profunda da Bíblia e de sua mensagem de liberdade e dignidade humana. Canções como Go Down, Moses e Wade in the Water não eram apenas expressões de dor, mas testemunhos de fé, esperança e firme crença na justiça divina. Essas poderosas expressões de espiritualidade negra continuam a inspirar e desafiar crentes de todas as raças. A tradição da Igreja Negra enfatizou consistentemente a relevância social do Evangelho, recusando-se a separar a salvação pessoal da justiça comunitária. Figuras como Richard Allen, fundador da Igreja Episcopal Metodista Africana, e Adam Clayton Powell, Sr., pastor da Igreja Batista Abissínia, entenderam que a fé cristã deve manifestar-se em preocupação pelos pobres, oprimidos e marginalizados. Esse foco na compaixão prática reflete fielmente o ministério de Jesus, que não apenas pregou, mas alimentou os famintos, curou os doentes e defendeu os vulneráveis. A experiência de sofrimento e marginalização deu a muitas comunidades negras uma compreensão única da cruz e da ressurreição. Pessoas que vivenciaram profundamente a Sexta-feira da Paixão da Opressão costumam ter uma apreciação especial pela promessa do Domingo de Ressurreição. Essa perspectiva teológica distinta produziu uma espiritualidade que se recusa a sucumbir ao desespero e que encontra esperança mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Por toda a diáspora africana, as pessoas negras desenvolveram expressões contextualmente apropriadas da fé cristã, que honram tanto as verdades bíblicas quanto suas heranças culturais particulares. Do Caribe ao Brasil, da África Ocidental ao sul dos Estados Unidos, essas diversas expressões da fé cristã demonstram a incrível adaptabilidade do Evangelho e refutam a noção de que existe uma única forma correta, geralmente europeia, de ser cristão. Líderes negros deram contribuições teológicas substanciais à compreensão global do cristianismo. Figuras como Howard Thurman, cujo livro Jesus and the Disinherited, Jesus e os Deserdados, influenciou profundamente Martin Luther King Jr. Ofereceram uma visão do Evangelho que fala diretamente à experiência dos oprimidos. Thurman via Jesus não como uma figura abstrata, mas como alguém que viveu sob a ocupação romana e que apresentou uma mensagem de dignidade e resistência não violenta àqueles que tinham sua humanidade negada. Mulheres negras, em particular, demonstraram liderança espiritual excepcional, apesar de enfrentarem a dupla marginalização de raça e gênero. Pessoas como Sojourner Truth, Jarena Lee e Nannie Helen Burroughs combinaram uma fé profunda com um compromisso inabalável com a justiça, desafiando tanto o racismo quanto o sexismo em nome do Evangelho. Seu testemunho lembra as muitas mulheres da Bíblia que demonstraram coragem e fidelidade extraordinárias. De Débora e Esther, no Antigo Testamento, a Priscila e Lídia, no Novo. O compromisso com a educação foi outra expressão constante do propósito divino entre as comunidades negras cristãs. Apesar da opressão sistemática, cristãos negros fundaram escolas, faculdades e seminários, reconhecendo que a liberdade genuína exige não apenas libertação do corpo, mas também da mente. Instituições como a Universidade Howard,
o Morehouse College e o Spelman College foram estabelecidas por cristãos comprometidos com o desenvolvimento integral das pessoas negras. A criatividade artística é outra área em que a herança divina das pessoas negras se manifesta de forma poderosa. Da música gospel à literatura, das artes visuais à dança, artistas negros criaram obras que expressam verdades espirituais profundas de maneiras culturalmente ressonantes e universalmente significativas. Essas expressões criativas lembram que os seres humanos, feitos à imagem de Deus, são chamados a refletir a criatividade divina em suas próprias vidas. O compromisso com a reconciliação e o perdão, mesmo diante de injustiças atrozes, tem sido outro testemunho notável. Quando os membros da Igreja Metodista Episcopal Africana, Emanuel, em Charleston, perdoaram o homem que assassinou 9 de seus membros durante um estudo bíblico, demonstraram uma compreensão do Evangelho que transcende a lógica humana comum. Esse tipo de perdão radical não é fraqueza, mas força espiritual extraordinária, um reflexo do perdão que Cristo ofereceu na cruz. O compromisso com a família e a comunidade tem sido um traço definidor das comunidades negras cristãs. Diante de forças que tentaram repetidamente destruir os laços familiares, desde a separação forçada durante a escravidão até políticas que encarceram homens negros de forma desproporcional, as comunidades negras demonstraram resiliência notável. As igrejas negras, muitas vezes, funcionam como famílias extensas, fornecendo apoio, orientação e um senso de pertencimento a todos os seus membros. A experiência da diáspora deu a muitas pessoas negras uma compreensão única do que significa ser peregrinos e estrangeiros neste mundo, conforme descrito em 1 de Pedro, aplicável a todos os cristãos. Essa consciência de não estar completamente em casa no mundo pode fomentar uma orientação para a cidadania celestial e para valores eternos, não porque a justiça terrena seja irrelevante, mas porque a esperança definitiva transcende as circunstâncias atuais. A diversidade dentro das comunidades negras refuta qualquer noção de uniformidade racial. As pessoas negras incluem uma ampla variedade de nacionalidades, línguas, culturas, tradições e perspectivas teológicas. Essa diversidade interna serve de lembrete de que raça é uma construção social imperfeita, não uma categoria bíblica. O que une as pessoas não é a pigmentação da pele, mas a herança espiritual compartilhada e, para os cristãos, a identidade comum em Cristo. O testemunho global dos cristãos negros é especialmente significativo hoje, quando o centro de gravidade do cristianismo se deslocou para o sul global. A África, em particular, tem testemunhado um crescimento extraordinário, com centenas de milhões de crentes. Longe de serem apenas receptores do Evangelho, muitos africanos agora enviam missionários para a Europa e para a América do Norte, uma mudança impressionante que reflete o padrão bíblico de Deus, usar os marginalizados para renovar aqueles que se tornaram complacentes em sua fé. O propósito divino para as pessoas negras, assim como para todas as pessoas, encontra sua expressão máxima na nova criação prometida em Apocalipse. A visão de João de um novo céu e uma nova terra, onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Oferece esperança especial àqueles que têm experimentado sofrimento desproporcional nesta vida. A herança e o propósito divinos das pessoas negras não são separados ou diferentes da herança e do propósito de todos os filhos de Deus, mas incluem aspectos únicos com base em experiências históricas específicas. Como Paulo escreve em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Cada parte do corpo tem sua função única,
e o corpo inteiro sofre quando uma parte é desprezada ou negada. O reconhecimento pleno da herança e do propósito divinos das pessoas negras não apenas beneficia as comunidades negras, mas enriquece a igreja toda. As pessoas negras mantiveram uma fé notável, apesar de circunstâncias que justificariam o abandono da crença. Esse testemunho persistente, essa recusa em renunciar a Deus, mesmo quando aqueles que afirmavam representá-lo praticaram injustiças, é uma evidência poderosa da obra do Espírito Santo. Assim como Jó, que se negou a amaldiçoar a Deus apesar de seu imenso sofrimento, muitas comunidades negras sustentaram uma fé inabalável em meio a provações extraordinárias. A esperança é outra característica definidora da herança espiritual negra. Desde os espirituals que almejavam a terra prometida, até os hinos do movimento pelos direitos civis como We Shall Overcome, as comunidades negras têm sustentado consistentemente uma visão de um futuro melhor, não como uma fantasia escapista, mas como uma realidade prometida por Deus, que inspira a ação no presente. Em última análise, a herança e o propósito divinos das pessoas negras apontam para uma verdade fundamental. Deus não comete erros. Cada pessoa, cada comunidade, cada história e cada herança cultural são parte do amplo plano redentor divino. Como Paulo declara em Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Esse versículo afirma que cada crente tem um propósito determinado por Deus em seu plano. Agora fica a pergunta: o que você fará com essa verdade? Você deixará o mundo dizer quem você é ou permanecerá firme no que Deus diz a seu respeito? Você ficará em silêncio ou compartilhará essa verdade com outros? É hora de dar um passo em direção à sua identidade divina. Caminhe com ousadia, fale com verdade, viva com propósito, pois o plano de Deus para você é maior do que qualquer coisa que o mundo possa imaginar. Durante séculos, a verdade sobre as pessoas negras na Bíblia foi ignorada. Mas agora a verdade está clara. O plano de Deus sempre incluiu você. Isso não é apenas história, é identidade. Quando você entende quem é aos olhos de Deus, nenhuma mentira, nenhuma opressão e nenhum ensino falso podem abalá-lo. Você não é um acréscimo tardio, não está esquecido. Você é escolhido, chamado e criado com um propósito. Deus nunca comete erros. Tudo que ele faz é intencional. As lutas do passado não o definem. Deus o define. Ele colocou grandeza em você e ainda está escrevendo sua história. Então, agora a pergunta é: o que você fará com essa verdade? Você deixará o mundo dizer quem você é ou permanecerá firme no que Deus diz a seu respeito? Você ficará em silêncio ou compartilhará essa verdade com outros? É hora de dar um passo em direção à sua identidade divina. Caminhe com ousadia, fale com verdade, viva com propósito, pois o plano de Deus para você é maior do que qualquer coisa que o mundo possa imaginar. Não podemos concluir sem reconhecer que essas verdades têm implicações profundas, não apenas para as pessoas negras, mas para todos os crentes. O reconhecimento honesto da diversidade étnica na Bíblia e da presença africana na história sagrada nos desafia a ler as Escrituras com novos olhos, livres de filtros culturais que muitas vezes demos como certos. Quando vemos a Bíblia em seu verdadeiro contexto histórico e geográfico, adquirimos uma compreensão mais rica e nuançada da mensagem divina. Essa compreensão mais inclusiva e precisa da narrativa bíblica também tem implicações em como nos relacionamos uns com os outros como membros do corpo de Cristo. Se Deus tem atuado por meio de pessoas de todas as raças e etnias desde o princípio, se a diversidade sempre fez parte de seu plano, então nossas igrejas e comunidades cristãs
deveriam refletir essa realidade. A segregação racial, que ainda caracteriza muitas comunidades religiosas, não é apenas sociologicamente problemática, mas teologicamente indefensável. Para as pessoas negras que lutaram para se enxergar na narrativa bíblica devido a representações eurocêntricas, essa exploração dos fatos bíblicos pode ser profundamente afirmativa e curadora. Reconhecer que você não é um estranho na história bíblica, mas um participante central, pode transformar a maneira como você se relaciona com as Escrituras e com sua própria identidade espiritual. Você não é um convidado tardio à mesa de Deus. Seu lugar está reservado desde o princípio. Para as pessoas não negras, especialmente as de herança europeia, esses fatos podem desafiar suposições profundamente arraigadas e exigir uma reconsideração de narrativas que foram aceitas por muito tempo. Esse processo pode ser desconfortável, mas é libertador, abrindo caminho para uma compreensão mais rica e fiel, tanto das Escrituras quanto da comunidade diversa que Deus sempre planejou. Para todos nós, essas verdades nos convidam a uma maior humildade em nossa interpretação bíblica, reconhecendo que nossas perspectivas culturais inevitavelmente moldam a maneira como lemos o texto. Precisamos das perspectivas de crentes de diferentes tradições culturais para enxergarmos aspectos da verdade bíblica que podemos ignorar em razão de nossos pontos cegos culturais. Também somos desafiados a examinar criticamente a história da interpretação bíblica, reconhecendo que, muitas vezes, as Escrituras foram usadas para justificar sistemas de opressão, incluindo escravidão, colonialismo e discriminação racial. Confrontar esses abusos históricos não nega a autoridade da Bíblia, mas a afirma, reconhecendo que tais interpretações foram distorções da mensagem bíblica e não seu verdadeiro ensinamento. Por fim, essas verdades nos convidam a olhar adiante com esperança, antecipando o dia em que, conforme a visão de Apocalipse capítulo 7, a família diversa de Deus estará completamente reunida, com pessoas de toda a nação, tribo, povo e língua, adorando juntas diante do trono. Essa visão de unidade reconciliada na diversidade não é um adendo opcional ao Evangelho, mas sua culminação, a manifestação plena do propósito redentor de Deus para a humanidade. Enquanto concluímos, lembremos que esta exploração da presença negra na Bíblia não é um exercício de política de identidade ou uma concessão a tendências culturais contemporâneas. É uma tentativa sincera de recuperar a verdade histórica e bíblica que, com muita frequência, foi encoberta. Não buscamos reescrever a Bíblia, mas lê-la com mais fidelidade, permitindo que o texto fale com toda a sua riqueza e diversidade. Ao fazê-lo, descobrimos uma verdade libertadora, que todas as pessoas, independentemente de raça, etnia ou cor da pele, são criadas à imagem de Deus, amadas por Ele, e têm um lugar em sua história redentora. Essa verdade não apenas afirma a dignidade e o valor das pessoas negras, mas também enriquece a compreensão de todos os crentes acerca da amplitude, profundidade e inclusividade do amor de Deus. Que essas verdades nos inspirem a viver de maneira que honre a diversidade que Deus teceu na própria trama da história da redenção. Que nos impulsionem a buscar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. E que nos ajudem a aguardar com maior expectativa o dia em que a família diversa de Deus estiver completamente reunida, quando a justiça fluirá como as águas e a retidão como um ribeiro perene.